Hoje nós vamos provar cientificamente que o Sol não se oculta abaixo da linha do horizonte. Não existe qualquer curvatura. Nas imagens a seguir, notaremos que o Sol ele interrompe aquele aparente movimento para baixo. Ele começa apenas a se desvanecer, a desaparecer. E nós já vamos explicar por que isso ocorre. Então estão aqui as imagens, eu vou acelerar um pouco para vocês. Está com uma velocidade aumentada. E nós vemos que ele não se oculta abaixo do horizonte. Ele vai simplesmente desaparecer. Aqui um replay para que possamos observar novamente. Então nós temos o Sol e não tem nenhuma curvatura. Ele não está se ocultando fisicamente atrás da linha do horizonte. Não, ele simplesmente desaparece porque ele para de ser projetado na atmosfera superior concernente ao campo de observação, concernente à perspectiva do observador. Pois o Sol e a Lua, todos os objetos celestes, a observação deles é particular ao observador. Isso a gente vai provar cientificamente. Fiquem até o final do vídeo para uma melhor compreensão. Então aqui é uma filmagem feita com drone, provando que o Sol ele simplesmente desaparece. Ele simplesmente desaparece. Por isso que não adiantaria utilizarmos um telescópio de alta potência, porque na medida que a luz não chega mais até o observador, obviamente a luz também não chegará até a lente do telescópio. Então não adianta, você pode colocar o telescópio Hubble que você não recupera o Sol, simplesmente porque a luz refletida na atmosfera superior concernente ao observador, ela está extremamente distante. Então ela não pode ser captada pelos olhos humanos e não pode ser captada por nenhum aparelho, porque o telescópio ele apenas amplia a visão daquilo que está no campo de visão. Ele é como se fosse um olho grande, digamos assim, ele apenas é um amplificador da imagem, nada mais do que isso. Aqui outras imagens, também da filmagem com drone, feita 30 de agosto deste ano, 2020, com uma velocidade acelerada. Nós vamos notar que o Sol ele não se oculta no horizonte, não tem curvatura, nada disso. A Terra é 100% plana e o Sol ele não vai para baixo. Essa impressão que nós temos do Sol descendo é pelo afastamento dele, é pela nossa perspectiva de visão. O Sol ele não se põe, mas ele simplesmente desaparece, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Eu não estou teorizando, eu estou provando. Qualquer globaloide que tiver um mínimo de sinceridade, ele vai reconhecer este fato. Isto aqui não é uma teoria, é um fato observável. Isso é um experimento de observação, que qualquer pessoa pode fazer. Você pode utilizar câmeras com filtro de alta potência, você pode utilizar drones equipados com câmeras para comprovar por si mesmo. E aqui nós já temos o drone descendo. Eu vou mostrar para vocês diversas outras filmagens que comprovam que o Sol ele se afasta até desaparecer, para que não tenha nenhuma dúvida. Então é exatamente isso que acontece. O Sol ele vai se afastando e quando ele atinge mais ou menos 10 mil quilômetros de afastamento com relação ao observador, ele simplesmente desaparece e não pode ser recuperado por nenhum tipo de equipamento. Então vocês estão vendo claramente para que não existam sombras para dúvidas. Tá vendo que ele não se oculta? Ele não desce e não se oculta. Ele simplesmente desaparece.
O mesmo ocorre com os barcos e com o sol no horizonte. Existem o horizonte real e o aparente. Bem, mais uma vez, como pudemos observar nesta série sobre a refração, essa velha história de barcos que desaparecem no horizonte sumindo o casco primeiro é pura balela.